Gente, eu não sou defensora de dieta nenhuma. Eu vou falar aqui aquilo que funcionou dentro da minha casa, comigo e com meu marido, que são as duas pessoas ali que fazem a dieta carnívora. Siga a tua dieta, aquilo que faz melhor para o teu corpo. Por isso que eu digo, conheça-te a ti mesmo e você saberá aquilo que é importante para você. Tem muita gente que acha que para participar de um determinado grupo social, ele tem que sacrificar alguns hábitos para poder se enquadrar dentro daquilo. Como é que é isso, se você está com essa dieta restritiva e as pessoas te respeitam? Como é que é nesse processo? Júlio, quando você se conhece e você sabe que você não precisa mais se enquadrar nos lugares, tudo muda, porque a tua cabeça muda, né? Você tá em uma outra posição. Peraí, eu não preciso mais me enquadrar. O meu estilo de vida é desse jeito e pra mim tá tudo bem. Oi, pessoal, nós estamos aqui mais uma vez no Caju Mais Saúde. Nós vamos hoje conversar sobre um assunto que muitas vezes é polêmico, né? Porque quando a gente fala de alimentação, nutrição, é quase que se fala sobre religião. Então, tem pessoas que são contra, são a favor, mas nós estamos aqui hoje com uma pessoa muito especial. Ela é uma das colaboradoras da Rádio Caju, antes da Rádio Caju existir, né? Nós vamos conversar hoje um pouco sobre a dieta carnívora, com a presença muito importante para nós da Pamela Simeão, que ela tem o programa dela, Jornada da Alma, né? Você tem a Jornada da Alma ainda, Ivana? Sim. Então, a Pamela, ela vai se apresentar para vocês e nós vamos começar o bate-papo. Pamela, fala um pouquinho sobre você, sobre os seus projetos, né? Um pouco sobre a sua história, né? Já que é a primeira vez que você está vindo no nosso programa aqui do Mais Saúde. Então, vamos lá. Eu sou Pamela Simeão, terapeuta sistêmica multidimensional. Eu estou aqui nos Estados Unidos há 10 anos, morei a minha vida inteira, eu sou do Brasil, sou brasileira, então vim para cá há 10 anos atrás. Conheço muito bem aí essa coisa de recomeçar, reinício, que é o que também nós vamos falar aqui, né, um pouquinho. E então, vindo do Brasil para cá, sou psicóloga de formação no Brasil, trabalhei durante muito tempo em empresas, mas foi aqui nos Estados Unidos que eu me descobri como terapeuta. Às vezes a coisa tá tão fácil, tá tão pertinho da gente que a gente não consegue dar conta daquilo que tá tão na nossa cara, né? Então, a vida inteira, na minha profissão, eu sempre reneguei essa parte de terapeuta e falei, não, terapia não é para mim, eu gosto de trabalhar com empresa, vamos lá, ver carreira, estruturar tudo. E quando eu vim para cá, algo mudou dentro de mim que eu precisei me encontrar. Me perdi um pouco, me encontrei novamente. Num ponto que eu tava me encontrando, eu falei, peraí, né? O que eu vou fazer, né? Volto para a empresa, dou um novo caminho, um novo rumo na minha vida. E aí eu decidi, falei, não, peraí que tem um chamado muito importante para mim, porque nas terapias eu comecei muito na brincadeira, para me conhecer mesmo. E aí passei a conhecer as terapias holísticas como uma terapia para mim. Fui conhecendo uma a uma e fui gostando. Falei, vou fazer um curso aqui, um curso ali. Fui fazendo e fui experimentando em mim e nos amigos mais próximos, até que falei, gente, peraí, né? Algo precisa mudar, eu preciso dar um tom na minha vida, porque do jeito que tá, não dá para continuar. E aí eu falei, peraí, eu vou embarcar nesse mundo das terapias, e foi onde eu me encontrei. Mas primeiro eu me perdi e depois eu me encontrei. É muito, muito interessante você fazer esse comentário, que quando a gente muda de ambiente, como, por exemplo, a gente saiu do Brasil e veio para um outro país, com outra cultura, um outro ambiente, aparecem oportunidades que nós não sabíamos que a gente ia ter essas oportunidades. Então, a gente é quase que conduzido dentro de um caminho bem restrito e, de repente, a gente percebe outras coisas, que o mundo não é só aquele caminho. E aí é onde você diz que você se descobriu, digamos assim. Eu acho que todo
todo o expatriado, ele se descobre de diferentes formas aonde ele for. Júlio, isso é muito comum, porque você está introduzido, por exemplo, nós no Brasil. Nós estamos introduzidos no Brasil, numa sociedade que tem uma cultura, que tem uma língua, e você vem de uma família. Então, a gente sabe como lidar com aquilo ali, com alguns desafios. Quando você sai daquela sociedade e você é introduzido em outra, são outros costumes, que você precisa se adaptar. E nem sempre a língua é só uma barreira. Aqui nos Estados Unidos, sim, a língua pode ser uma barreira se você não fala inglês. Mas se esse não for o caso, se você for, por exemplo, sair do Brasil e for para Portugal, que também fala o português, claro que não tão diferente, mas é a mesma língua, você vai sentir essa diferença, porque é novo, é outra cultura. Então, você está se introduzindo num lugar novo e você vai precisar esquecer um pouco a tua cultura, de onde você veio, quem você era, para poder se redescobrir. Senão, você volta e fala... aquele país onde eu estava, o sonho não existe, né? A galera fala, o sonho americano não existe. E aí volta. Não volta. Volta por quê? Você não se deu a oportunidade de se perder para se redescobrir. Não, na minha opinião também é uma coisa, é uma via de mão dupla. A cultura americana, a cultura daqui dos Estados Unidos, também tem os limites dela. E a gente consegue trazer outras opções e outras oportunidades. Mas agora você imagina, por exemplo, situações em que uma pessoa viaja para um país, né, vai fazer uma pesquisa, vai fazer um trabalho e descobrir que lá não tem aqueles alimentos que eles comem todo dia. Arroz e feijão, arroz e feijão, arroz. E agora você chega num país que não tem essa coisa. Porque aí você fica, né? Das duas, uma. É claro que o ser humano, biologicamente, ele é um dos seres que mais se adaptam e mais rapidamente. É o que muitas vezes qualifica ele para ser, digamos assim, uma raça dominante, né? Domina, porque ele controla e domina os outros animais, e dentro desse aspecto, eu até vou introduzir aqui, que nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre a dieta carnívora. Foi, historicamente, né, no século XIX, nos anos 1850, teve um primeiro livro escrito por Dr. James Salisbury, em que ele relata, né, o impacto na saúde e na vida das pessoas com uma dieta basicamente à base de carnes. Depois, em 1856, apareceu um outro escritor médico alemão, Bernard Moncrief, em que ele retrata as mudanças psicológicas, as mudanças emocionais, consumindo somente uma dieta carnívora, né? E eu vejo mais recentemente, tem influenciadores e médicos americanos que estão aí, você pode encontrar eles em qualquer lugar aí da internet. Dr. Shawn Baker, que ele é um defensor. É um precursor aí, né? É um defensor, ele faz anos, né? Uhum. E mais recentemente também teve o Dr. Paulo Saladino, que escreveu o livro do Código Carnívoro. Mas teve também situações de um médico, um pesquisador que viajou para o Canadá para poder conviver com os habitantes lá, né, esquimós ou tribos indígenas, que ele teve um impacto muito grande nessa visita dele, porque ele chegou lá debaixo de não sei quantos graus de temperatura, neve, gelo, e, onde é que está o meu pé de alface aqui que eu vou comer? Onde é que eu vou comer
a minha verdurinha, né? E ele descobriu, e convivendo com os habitantes daquela região, que a base da alimentação deles era puramente animal, né? Os animais que eles abatiam, os peixes, né? E quando a gente fala de carnívoro, o carne são peixes também, certo, Pamela? E ele volta para a cidade natal dele para poder, né, divulgar as pesquisas dele com a saúde 100%. E todos os pesquisadores na época olhou para aquilo ali e falou assim, mas como? Você passou só comendo gordura, comendo carne, como é que tá? Fizeram uma experiência com ele, deixou ele internado durante 1 ano, só fornecendo os alimentos que ele tinha consumido para acompanhar, né? E fazendo exame de sangue, fazendo todos esses exames. E a saúde dele, 100%, sem nenhum problema. E ficaram impressionados, para não dizer que teve um pequeno problema, houve uma parte da experiência que eles começaram a alimentar ele somente com carne magra. Cortaram a gordura e aí ele se sentiu um pouco mal. Mas um outro detalhe, já que a Pamela é uma terapeuta, psicóloga, a gente sabe que a dieta cetogênica, que é a dieta de baixo carboidrato, que a gente pode enquadrar a dieta carnívora dentro dessa, é a dieta mais pesquisada, né, para tratamentos de doenças mentais. Ela foi praticamente criada para controlar a epilepsia, né? Então, nós sabemos que tem o impacto dessa alimentação dentro desse processo mental. Então, nós estamos falando aqui de saúde física, certo? Nós estamos falando de saúde emocional, saúde mental, né? É por esse motivo que eu estou aqui falando com a Pamela, porque ela tem esse espectro de conhecimento e ela já faz 1 ano, Pamela, que você faz uma dieta rigorosamente carnívora, né? Sim, vou contar um pouquinho da história. Como que nós começamos aí essa dieta carnívora. Primeiro eu quero dizer que, gente, eu não sou defensora de dieta nenhuma. Eu vou falar aqui aquilo que funcionou dentro da minha casa, comigo e com meu marido, que são as 2 pessoas ali que fazem a dieta carnívora. Siga a tua dieta, aquilo que faz melhor para o teu corpo. Por isso que eu digo, conheça-te a ti mesmo e você saberá aquilo que é importante para você. Por que nós começamos a dieta carnívora? Eu sou terapeuta holística, então eu trabalho com terapias energéticas. E dentro de tudo aquilo que eu aprendi nesse meu período de terapeuta lá atrás, a coisa era, evite comer carne, seja vegana. Tem alguma ligação espiritual disso? Algumas linhas trazem Você que está sempre voltando nisso, né? Religiosa, espiritual. A carne apodrece o corpo e sai cheiro. E aí, mas eu tentei, juro para você que eu tentei uma época cortar um pouco a carne, diminuir um pouco a carne, mas a carne sempre me satisfez. Eu sempre gostei de carne. Eu falava, gente, eu não consigo comer sem carne. Eu consigo diminuir um pouquinho, mas eu não consigo ficar sem carne porque eu tenho prazer em comer carne. Então, eu fui seguindo a minha vida normal, mas sempre com aquela, né? Ai, preciso deixar de comer carne, até que um dia... o fulano de tal falou isso, o médico tal falou aquilo, a minha nutricionista falou aquilo outro. A minha nutricionista, durante um tempo, eu tive a minha nutricionista, durante 5 anos da minha vida, eu tive uma nutricionista, mas porque eu queria engordar. Eu sempre fui muito magra e queria engordar. Aí era só carboidrato que eu comia. Ela falava, não, para. Aí uma época eu falei com ela, olha, eu não quero comer carne. Ela, não, carne você precisa, não tem que parar de comer carne. Falei, então vamos seguir. E fui seguindo até que o meu marido começou a ter alguns problemas de saúde. E aí fazia exame de 3 em 3 meses, com tudo alto. Hormônios super baixo, pré-diabético, né? Tudo ruim. Ele começou a falar, tô pensando em seguir dieta carnívora, tô seguindo e eu tô só ouvindo dieta carnívora e fingindo que não é comigo, porque realmente não era comigo. Até que teve um dia que ele me mandou uma matéria e eu falei com ele, o que acontece? Por que você não começa já a dieta carnívora? Se não tá bem. Porque ele fazia exame com a primary doctor dele de 3 em 3 meses, porque as taxas estavam variando demais. A médica falou, olha, se não tiver jeito durante um tempo, a gente vai ter que entrar com medicação.
Ele, mas pã, eu não quero usar Só medicação. para, em termos de Insulina. contexto, qual é a faixa etária de vocês dois, sem falar a idade? Não, pode ser a idade. Eu tenho 42, meu marido tem 47. Então, assim, 6 anos. chegar nesse nível de variação, de necessidade de medicamento, essa Super coisa novo. toda, com essa idade, eu não sei. Eu tô aqui eu sou sexagenário, sou sexagenário, então é realmente. E eu passei por essa idade, e a tendência é só Piorar. porque se você está num processo e chega nesse ponto, não vai melhorar. Não, claro que não. E medicamento é aquilo que todo mundo fala, é remédio, só serve para remediar. Ele não conserta. Então, eu acho que, só concordando com você, e o seu marido teve como a gente fala mesmo em inglês, um insight, uma ideia, um clique, que você pode continuar explicando e como que isso aí pode ter mudado todo esse parâmetro. Eu vou falar tudo isso. E aí, ele, Pamela, eu não quero, porque assim, meu marido é enfermeiro, também de profissão, assim, ele não atua como enfermeiro porque ele não gosta, mas ele é enfermeiro de profissão, de formação, quer dizer, e eu falei, gente, peraí, não é com remédio, o remédio não vai adiantar, você precisa tomar remédio? Tem que tomar remédio, não é para renegar o remédio, só que você tá com 40 e poucos anos, já iniciando, tomando remédio, aos 60 você não chega, como é que você vai chegar? Muito debilitado, então, Leonardo, precisa ver o que está acontecendo, vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos fazer dieta carnívora comigo? Eu falei, não. Só o que faltava. Falei, não, Leonardo, eu não posso fazer isso. Mas é para isso que servem os casamentos, então, né, filho? É para um suportar o outro. Então, mas a primeira coisa é negação, né? Isso já faz parte da psicologia. Primeiro você nega. Tá. Então eu falei, não posso, Leonardo. A dieta é tua, é você que tá com problema, não sou eu. Mas aí os meus exames também começaram a ter problema. Eu comecei a ter o pré-diabetes. Falei, gente, mas eu nem como açúcar. Da onde que vem o pré-diabetes, né? Vamos lá investigar na família. Aí tem lá árvorezinha genealógica. Falei, peraí, vamos tentar controlar isso com as terapias, porque eu preciso encontrar a raiz desse problema. Lá, como é que chama mesmo? Constelação, né? Eu sou consteladora, tá? Então, não vem falar mal da constelação. Não estou falando. Estou falando que você deve ter feito isso aí. Sim. Opa, né? Não, fui. Apareceu aqui na constelação. Eu fui cavucar tudinho lá, tanto o meu quanto do Leonardo, e eu falei para ele, olha, vamos fazer o seguinte então, vamos fazer dieta carnívora. E aí eu falei, gente, completamente fora daquilo que eu acredito, porque eu acredito que é um caminho de largar a carne, de ser vegana, de ser vegetariana. Como que eu vou agora na contramão? E pensei, falei, Leonardo, eu preciso começar a estudar isso aí. Aí mergulhei, fui estudar, fui ver vídeo, né, da galera aí que você comentou, de outros influencers. Falei, peraí, deixa eu ver. E comecei a estudar. Fomos na nossa Primary Doctor e explicamos para ela, olha, vamos iniciar a dieta carnívora, o que a gente precisa? Nós já sabíamos o que a gente precisava fazer, os exames que precisava, mas deixei que ela caminhasse até para poder ver aonde que eu estava entrando com ela, né? Porque eu conhecia a minha Primary Doctor quando eu comia tudo normal. E ela falou, olha, tem alguns exames que a gente precisa fazer antes de vocês iniciarem a carnívora. Então, nós fizemos o exame, que é o exame da carótida, para poder ver se tem alguma veia entupida, que se tivesse, nós não poderíamos começar. Esse é um dos exames mais simples que tem que fazer. Você faz um ultrassom da carótida. É bem rapidinho. É totalmente externo, sem ser invasivo. Isso, Você entra naquela maquininha e faz e acabou. E aí, fizemos a dieta lá, pode começar a dieta. Começamos a dieta. Lembra que meu marido estava com tudo alterado. 3 meses depois, ela pede os mesmos exames que ele tinha feito. Os exames começaram, assim, a melhorar. Os hormônios começaram a subir. A melhor coisa que tem é a recompensa, exatamente. Certo? Você só consegue avançar se você tiver essa recompensa. Tem muita gente que fala assim, eu comecei minha dieta hoje, já sobe na balança querendo a recompensa. Mas isso já foi bem coordenado, principalmente com acompanhamento médico. 3 meses depois, ele tinha perdido 12 quilos. Assim, o Leonardo, ele vem de uma dieta que ele comia absolutamente tudo. Fast food era o prato principal dele, porque ele adorava. Então, ele saiu disso tudo. Passamos só a comer carne. Carne, ovo, bacon, peixe, frango, proteína e muita gordura.
Manteiga lá em casa a gente come de colherzinha, sabe? Se a pessoa pega um tabletinho de chocolate, a gente pega um pedacinho de manteiga e come. Então, virou muito normal isso lá em casa. Então, 3 meses depois, ele já tinha perdido 12 quilos. Os exames começaram a ficar ótimos. Aí, quando nós fomos na médica novamente, ela... Gente, continua fazendo o que vocês estão fazendo. Leonardo, não para. E aí, 6 meses depois, ela pediu os mesmos exames e assim, Leonardo tá maravilhoso. Os exames do Léo nunca deram tão bons como tem dado ultimamente. Mas deixa eu só voltar nesse momento em que vocês procuraram a médica para fazer essa opção. Eu posso dizer que eu particularmente sou muito, como você diz, cada pessoa tem que se conhecer. Eu particularmente sou um pouco contra qualquer coisa restritiva. Eu não como isso, eu não como aquilo. Poxa, nós estamos vivendo num mundo globalizado em que, igual eu disse, esse Dr. Johnston foi no Canadá e chegou lá, não tinha nenhum vegetal, nenhum grão, mas não necessariamente a pessoa tem que abrir mão de todas as coisas, mesmo porque o ser humano ele tem essa flexibilidade. E a gente não pode perder essa flexibilidade, né? Então, mas assim, a título de intervenção, eu vou fazer uma intervenção, igual vocês fizeram, vou fazer uma intervenção durante 3 meses e vamos acompanhar essa intervenção. Porque, como você disse, e eu quero ressaltar, cada pessoa tem o que a gente chama de bioindividualidade. Sim. Tem muita gente que olha, como você fez, o histórico familiar para saber como é que na sua família os alimentos funcionam. Eu tenho histórias terríveis na minha família de falecimento, de doenças, de amputações. Então, eu tenho, pessoalmente, problemas com carboidratos. Eu não posso dizer, você diferente, a minha esposa não tem problema com carboidrato, mas eu sei que, porque eu já monitorei, através dos monitores de glicose, um impacto que é comer 3 pão de queijo pequenininho. Então, aprendendo como meu corpo reage a isso, eu mudei bastante o meu modo de comer. Mas é claro que de vez em quando eu vou lá e como os 3 pão de queijo, né? Eu sei que isso não vai me fazer bem, mas é diferente do que você faz todos os dias, né? É diferente porque nem todo mundo precisa ser radical como eu e meu marido fomos. Uhum. Por quê? Nós lá em casa fomos radicais porque a nossa forma de agir é assim. Por exemplo, o meu marido, ou ele muda 380, virou a página e vai começar. As pessoas normalmente saem de uma dieta normal, né, de carboidrato, primeiro passa por uma cetogênica e aí depois vai para carnívora. Lá em casa não funciona assim. Ou a gente muda ou a gente continua no mesmo lugar. Essa coisa de que, vamos fazer o seguinte, vamos diminuir um pouquinho o carboidrato e vamos aumentando gradativamente a proteína. Não funciona. Lá em casa a gente zera e vai para o radicalismo, porque é a particularidade da minha casa. É igual o cara que é fumante e resolve parar de fumar, ele corta de uma vez. Com meu pai foi exatamente assim. Meu pai fumou a vida inteira, ele falou, não quero mais... Aí ele tentou algumas vezes parar de fumar, até que teve um dia ele falou, para mim não adianta, vou parar de fumar. Ele nunca mais fumou. E é assim, então assim, essas radicalidades vêm da minha família, vêm da família do meu marido. Então assim, por que isso? Porque eu me conheço, ele se conhece. Então assim, por isso que é preciso, tem que se conhecer, tem que saber o que pesa pra você. E eu fiz um combinado, antes de começar a dieta, eu fiz um combinado com o meu corpo. Eu sempre converso com o meu corpo porque ele precisa responder algumas coisas. E eu falei com ele, olha, nós vamos passar por um processo de carnívora, nós não vamos mais comer carboidrato, a gente vai só comer carne e gordura. Se algo não estiver bom para você, eu quero o corpo que você me avise de alguma maneira. Não fica doente, não precisa ficar doente, mas me avise. E assim nós fomos. A princípio vamos fazer 6 meses para ver como é que fica. Os 3 primeiros meses, o resultado foram maravilhosos. Os 6 primeiros, tudo maravilhoso. Tudo zeradinho, tudo ótimo. E aí eu e meu marido recombinamos.
Cara, vamos continuar. Então, isso já não é mais uma dieta que lá para casa, sabe? É um estilo de vida na minha casa. Então, assim, fez tanta diferença na minha vida que hoje, por exemplo, eu olho um refrigerante, uma Coca-Cola e falo, nossa, é até bom, mas quando eu penso nos malefícios do meu corpo, eu falo, não vale a pena. Você chegou a observar, é claro que fisicamente falando, você sobe na balança, você olha no espelho, você veste um vestido, você vê como o seu corpo muda, né? A gente pode até direcionar essa nossa conversa para o lado do controle de obesidade, para o emagrecimento, que é o que todo mundo busca aí hoje em dia. Mas eu estou muito mais interessado em saber como é que a sua mente e todo esse trabalho que você faz espiritual, jornada da alma, aula de filosofia, essas coisas, você chegou a perceber como mudou o seu raciocínio, o seu processamento mental, essas coisas? Júlio, como eu venho de uma área muito espiritual, a minha conexão comigo, como eu falei, eu fiz um combinado com o meu corpo. O meu trabalho espiritual, ele tem que ser muito para além do que o meu trabalho só físico, porque é o meu trabalho, é a minha energia, é a minha ferramenta de trabalho. Então, assim, eu tenho que estar muito conectada comigo. E eu senti que antes da dieta carnívora, eu tinha mais necessidade de estar concentrada, de ter que focar, sabe? Eu tenho que me forçar. É tipo o que eles chamam aqui nos Estados Unidos de memory fog, alguma coisa assim do tipo, né? Exatamente. É como se tivesse uma névoa na sua mente. Então, o tempo inteiro eu tinha que estar me trazendo para aqui que é agora, sabe? Eu estava aqui escrevendo e a mente estava voando. Eu tinha que falar, Pamela, se concentra. Eu tinha que voltar. E tinha que fazer combinados com a minha cabeça. Vamos fazer isso, depois você vai ter um descanso. Aí eu precisava parar. Então, isso eu precisava fazer durante o meu dia. Aquela névoa na cabeça mais agitada. Eu fui percebendo que conforme a dieta foi fazendo efeito no meu corpo, eu não precisava mais disso. Porque o meu foco era muito maior, a minha concentração era maior. Eu precisava, durante o meu dia, parar um tempo e dar aquela respirada para poder voltar para o meu centro, para continuar. Hoje não. Hoje eu consigo sempre... Eu sento no meu computador às 9 da manhã, às vezes às 7, dependendo do cliente, 7 da manhã, levanto às 6 da tarde, bem. A mente, ela não tem mais aquela névoa, eu não estou mais agitado, porque eu sempre fui uma pessoa agitada de natureza. Mas dá para notar, você sacudindo a mão aí. Pois é. Mas você tem alguma coisa italiana. Então, assim, eu não tenho mais aquela agitação. O corpo consegue ficar parado, a mente consegue ficar presente no aqui e no agora. Então, assim, o meu contato comigo, o meu contato com o espiritual melhorou assim, em 100%. Essa questão... né, cientificamente é comprovado que quando você aumenta o seu nível de cetose, né, os corpos cetônicos, eles fazem ele é um combustível mais limpo para o cérebro, menos oxidação. Então, o seu cérebro funciona muito melhor e você tem uma claridade muito melhor. Então, eu gostaria mesmo de saber essa informação, porque como eu já disse, não é simplesmente fisicamente que a pessoa muda, mas também emocionalmente, psicologicamente, né? A concentração. E isso aí é uma coisa que é um impacto muito grande hoje em dia, né? Uma outra coisa que eu estou curioso também para saber, e eu vou aproveitar e conversar com você, é o seguinte: é uma mudança de estilo de vida, certo? Certo. Uma das coisas que você comentou e que eu quero abordar também é o seguinte: você tem que começar a fazer sua própria comida. Fica muito difícil você comer o fast food que seu marido comia, certo? Sim. Como é que foi essa transição? Porque você falou assim, eu cortei daqui para frente, mas você teve de ir no supermercado, você teve de escolher os seus alimentos, chegar em casa, programar a sua alimentação. Meu café da manhã, que antes era, sei lá, pão-manteiga, não tem, vai ser só a manteiga, né? Passa a manteiga na mão e chupa o dedo. Não é, eu não sei. Então, me explica um pouquinho como foi essa mudança do estilo de vida
principalmente nessa área da culinária? Júlia, as pessoas acham que é mais difícil, mas pelo contrário, é muito mais fácil. Antes, eu sempre fui no mercado, eu sempre fiz comida na minha casa, porque eu sempre gostei do famoso arroz e feijão. Uhum. Então, tinha que ter o arroz e feijão em casa. Então, normalmente, domingo, eu ia para a cozinha, perdia horas do meu dia preparando toda a comida, planejando a comida da semana para ficar mais fácil para mim. Agora, Júlio, são 5 minutos. Então, assim, eu vou para o mercado, eu fico menos tempo no mercado porque eu não tenho que escolher fruta, verdura, não preciso ficar pensando no cardápio da semana. Ah, segunda-feira eu vou comer arroz e feijão, uma carne e o vegetal tal. Não preciso mais. Eu simplesmente vou no mercado, compro a carne, quando chego em casa, já separo nos potinhos, deixo no meu congelador e vou só descendo para poder descongelar. Teve um dia que você veio aqui e você trouxe uns ovos cozidos. Ah, né? é. Agora... Para onde eu vou eu não como qualquer coisa mais, para onde eu vou tem sempre o meu ovinho cozido na bolsa. Hoje eu nem trouxe para cá, porque eu almocei e vim. Mas o que as pessoas podem falar também, né? Ah, mas espera aí, você não se reúne mais com os amigos? Como é que é? A mesma coisa, eu continuo me reunindo com os amigos, continuo saindo para restaurante com os amigos comem vegetal, eu vou comer a minha carne. Então, assim, qualquer lugar que eu vou vai sempre ter uma carne, vai sempre ter um ovo, nunca falta lugar nenhum, né? Então, vai ter sempre um ovo. No mínimo, vai ter um ovo. Então, assim, foi muito melhor. A comida é muito mais rápida. 5 minutos eu coloco o meu bife lá na chapa, ou o meu frango na chapa, ou peixe, o que eu for comer de proteína. Pronto, coloco no meu prato e como. E rápido. Uma das coisas com relação, já documentado com relação a essa questão da dieta carnívora, que, na realidade, recentemente a gente viu que o ministro da Saúde aqui, o John Kennedy, ele defendeu, junto com o Dr. Oz, sobre a mudança da pirâmide alimentar e que é onde a gente coloca o maior foco na proteína. Mas o consumo da proteína e o processamento da proteína, ela sacia muito mais. Então, você não precisa ficar constantemente comendo. Não, então, você comeu seus 2 ovinhos e aí? Eu comia de 3 em 3 horas. Eu sentia fome de 3 em 3 horas. Hoje não. Hoje eu levanto mais ou menos umas 4h30, 5 horas. Vou para academia porque já é meu despertador natural. Levanto, vou para academia, volto da academia umas 5h30, 6 horas, como 3 ovos e 2 fatias de bacon. Porque aqui, gente, o bacon é fatiadinho, não é grosso igual no Brasil. Faço lá os meus ovos com bacon, como, e aí eu vou almoçar só lá para meio-dia, 1h da tarde, depois janto. Então, assim, eu comia de 3 em 3 horas, tomava café da manhã. Antes do almoço, eu tinha um lanche, o almoço, o lanche da tarde, o jantar e a ceia. Eu comia 6 refeições por dia. Hoje eu só como 3. Meu marido, por exemplo, só come 1. Ele está fazendo o que ele chama de OMAD, né? Para ele tá tudo bem chegar do trabalho. Mas não tem comer. nenhum snack, nada assim, só uma vez só? É porque ele quer, mas assim, ele já também foi fases, né? Teve fases que ele levou comida para o trabalho, a carne já pronta e os ovos, comia no almoço e depois jantava. Agora ele tá só jantando. Então, assim, ele fica do jeito que ele quer. Eu me obrigo a comer mais vezes, porque senão eu perco muito peso. Então, assim, eu não posso perder peso. A minha briga com a balança sempre foi pro menos. Eu queria ir pro mais. O que acontece é que a balança, normalmente, ela não reflete a sua composição corporal, né? Sim. É por isso que tem essas balanças magnéticas... Bio não sei das quantas. Bio não sei das quantas aí, que mostra tantos % de gordura, que não sei o quê e tal. Mas você comentou uma coisa sobre reunião com os amigos. Como foi essa transição social? Porque, por exemplo, eu vou numa festinha de aniversário do fulano, tem bolo, tem brigadeiro. E aí? Como é que é essa transição social? As pessoas, os seus amigos começam... você não vai tomar nenhum vinhozinho, eu não sei o quê. Não tem uma pressão social sobre isso? Tem. A pressão como social... Como é que você fala? O que você diz? Olha, gente, obrigada, mas eu não quero. E assim, não tenho nenhum problema em falar que não quero. Gente, obrigada, mas eu não quero. Se eu sentir vontade, eu vou lá e vou comer um. Eu não tô assim, eu não me restringi completamente. Se eu sentir vontade, eu vou comer. Mas é o que eu não sinto vontade. Eu já olho e falo, ai, gente, meu corpo tá tão bom, vou colocar um negócio desse e vou estragar com tudo. Aí eu acabo não querendo... O pior não é isso, o pior é que também, às vezes, você muda
por um produto, consome alguma coisa que realmente seu corpo não está preparado, você se sente diferente. Por exemplo, a gente que está trabalhando com low carb, quando você come alguma coisa com açúcar, por exemplo, o cérebro fica... E eu observo isso no meu neto. A minha filha sempre trata ele com... Ela faz a própria comida, ela faz o lanchinho, leva para a escola. Ele só tem 3 anos. Mas no dia que ele chupa um pirulito, o menino vira... Enlouquecido. Enlouquecido aquilo ali. Zum, zum, zum. Para mim, é o maior espelho do que acontece com a gente. Sim. Porque quando a gente fica assim, digamos assim, enlouquecido com esse pico de glicose, a gente não percebe. Mas para quem está do lado ali, né? Mas nesse aspecto social, tem muita gente que acha que tem que, como é que se diz? Para participar de um determinado grupo social, ele tem que sacrificar alguns hábitos para poder se enquadrar dentro daquilo. Como é que é isso se você está com essa dieta restritiva e as pessoas te respeitam? Como é que é nesse processo? Júlio, quando você se conhece e você sabe que você não precisa mais se enquadrar nos lugares, tudo muda, porque a tua cabeça muda, né? Você está em uma outra posição. Peraí, eu não preciso mais me enquadrar. O meu estilo de vida é desse jeito e para mim tá tudo bem. Se eu for na casa de alguém falar, não é legal, nesse lugar eu não volto mais. Isso para mim é uma coisa bem clara. Sempre foi clara, assim, claro que não. Isso é um processo meu de evolução pessoal, de terapia comigo mesma. E aqui nos Estados Unidos, meu grupo de amigos foi super fácil. Difícil foi quando eu fui para o Brasil. Fui para o Brasil com a família, aí a família fala, né? Então a pressão social no Brasil é maior. Claro, porque tem a minha mãe que fala, não, mas isso é porque essa diversidade que a gente tem da população americana, de imigrantes, de toda parte do mundo, essas coisas, você... Não, o que eu acho assim, ó, aqui a nossa vida é muito individualizada. Você faz o que você quer e você é responsável pela tua vida. Lá no Brasil, não. Lá no Brasil, as pessoas se metem na tua vida, querem saber por quê. Eu tenho que agradar fulano, exatamente. Aí tem mãe, né? Tem família. E aí fomos para o Brasil em dezembro. Antes de ir para o Brasil, minha mãe já ligou. Comprei algumas coisas. Eu falei, mãe, não compra, porque agora eu sou carnívora. Mas, meu Deus, o que é isso? Você vai ficar doente, aquela coisa. De que vai ficar doente, minha filhinha vai passar mal. Falei, mãe, tá tudo bem. Os meus exames estão ótimos. Aí, meu irmão, não, Pan, como é que vai ser isso? Eu falei, fiquem tranquilos. A vida é normal. Eu tô só comendo carne. Mas nós vamos fazer tudo que a gente sempre fez quando eu tô no Brasil. E aí, eu cheguei na casa da minha mãe. Minha filha, você não vai comer um arrozinho? Não, mãe, não vou comer um arrozinho, obrigada. Ai, mas não pode. Minha filha, você não vai... Mãe, não, obrigada, eu não vou comer. Mãe é mãe, né? Aí você vai para casa de alguém. Aí cheguei na casa do meu irmão. Irmã, fiz para você aquele... Como é que é yuca em português? É mandioca. Mandioca. Ou aipim, no caso de... Aipim. No Rio de Janeiro, aipim. No Rio de Janeiro é aipim. Fiz um aipim frito pra você, porque eu amo aipim, né? Fiz um aipim frito pra você, que eu sei que você adora. Eu falei, mas eu não tô comendo. Você vai comer nem um pedacinho? Eu falei, tá bom, vou comer um pedacinho. Vocês comi um pedacinho. A velha Pamela. Comi um pedacinho. Pamela 2.0. Comi um pedaço de aipim. No dia seguinte, eu tava explodindo de tanto... Foi a única coisa que eu comi diferente. Um pedacinho de aipim e o resto da noite eu fiquei só no frango e na carne. No dia seguinte, eu tava com uma dor de cabeça que não tinha explicação. Falei, tá vendo? Olha o aipim que eu comi ontem, um pedacinho. Olha o que acontece comigo. Eles viram. Então, assim, eles pararam. Tá, não vamos oferecer mais nada. E aí... A viagem seguiu tranquila, porque eu tinha que comer para onde eu ia, se ia para casa do meu primo. Mas ninguém, assim, se interessou para saber como é que é o seu estilo de vida? Não, as pessoas perguntam. O que mudou na sua vida, alguma coisa, uma influência positiva que você poderia
entregar para ele? Eu fui explicando tudo, né? O que aconteceu com o Léo, o que aconteceu comigo, da minha experiência de vida, como é que tava, que eu tava muito melhor. Minha mãe viu que eu estava melhor, que o Léo estava melhor, que eu tava mais calma, mais centrada. Então ela falou: isso tá fazendo bem para você. Você tá fazendo bem, continua. Então, assim, eu ia para casa de alguém, dependendo para casa que eu ia, eu já chegava lá que eu tinha intimidade, já trouxe mais carne, porque eu só como carne. Então, assim, sabe, já levava carne. E pronto, e eu segui a viagem normal, tranquilamente, sem nenhum problema, porque as pessoas respeitaram e teve gente no Brasil que até se animou em começar uma dieta carnívora por ver que nós estávamos tão bem. Eu quando eu fui no Brasil, na casa da minha irmã, era a mesma coisa. O que você quer que cozinha para você? Eu falei, olha, não se preocupar não. Mas especificamente, eu pedi um torresmo, né, que eles fazem uns torresmos. Ai, adoro. Torresmão com carne e tal. Mas eu trabalhei com meu sobrinho na época e para ele fazer essa dieta carnívora, eu mandei para ele vários vídeos e para ele fez muito bem também. Ele pesava mais de 120, 130 quilos, chegou a baixar de 100 quilos em pouco tempo. Mas ele prefere ter uma vida social, tomar cerveja, essas coisas, e aí há uma flexibilização. Júlio, outra coisa que eu percebi é que com a dieta carnívora, todo o seu estilo de vida vai mudando. Meu marido bebia, não bebe mais. Eu nunca bebi, então não tive problema. Então, meu marido não bebe mais porque ele entendeu que o álcool, tudo aquilo que ele estava fazendo com a carne, nutrindo o corpo dele, nutrindo a alma dele, nutrindo o espírito, colocar álcool, vai bagunçar com tudo. Então, assim, tudo muda, sabe? O creme, o hidratante que você usa no corpo, você olha e fala, peraí. Então, sabe, são pequenos hábitos, pequenas coisinhas que eu senti que ao longo desse 1 ano foram mudando na minha vida. Eu simplesmente chegava na prateleira do mercado, escolhia lá o hidratante que eu queria e pronto, passava. Hoje já não faço mais isso, já não vou tanto na prateleira do supermercado. A sua pele muda, né? Então assim, o meu creme hoje, o meu hidratante sou eu que faço, que é a base de gordura, a gente até encontra pronto, mas eu gosto de fazer. Eu compro lá o bife talo, a gordura, e eu mesmo preparo o meu hidratante. A pasta de dente ficou uma pasta de dente mais natural, sem o flúor. A água, o jeito de beber água também muda. Então você vai mudando aos pouquinhos o estilo da tua vida e vai ficando muito mais leve e muito mais saudável pra gente. Isso é interessante, é que você experimenta dentro da sua vida e observa esses resultados. Isso aí eu acho que entra dentro de um conceito que eu sempre falei, já vai fazer mais de 5 anos, que você passa a ser o empresário da sua própria vida, o empresário do seu próprio corpo. Então você vai tomar decisões e não delegar para ninguém e falar, olha, vamos, você tem que fazer isso, fazer aquilo, porque só você se conhece nesse negócio. Então, voltando à história lá da mudança do estilo de vida e das compras do supermercado, uma coisa que você comentou, e eu acho que é importante a gente deixar bem claro, que é uma dieta que sacia mais. Então, tecnicamente, você come menos, certo? Por quê? A carne, esses produtos, ele tem uma densidade nutricional maior. Então, o seu corpo vai pegar aquela substância e demorar mais tempo para consumir tudo aquilo. Então, economicamente falando, você vai gastar menos no supermercado, certo? Por mais que a carne esteja cara, o peixe esteja caro, não sei o quê, mas você vai consumir menos. Como é o caso de você e seu marido, por exemplo, 1 quilo de carne, por exemplo, dura quanto tempo? Uns 3. 1 quilo de carne são tipo 2 pounds. 2 pounds dá para 2, 3 dias. Olha bem, ao passo que se você comprar 2 pounds de arroz, é perigoso rapidinho. Exato. Mas, Júlio, como eu falei, do estilo de vida, lembra? Então, assim,
Se eu colocar na balança o mercado antes da dieta e o mercado agora da dieta, ele vai dar mais ou menos o mesmo valor. O que muda é muito pouco. Então, assim, não faz muita diferença. Porque as pessoas acham que dieta carnívora... Isso é importante. Eu queria que você comentasse sobre isso. As pessoas acham que dieta carnívora é uma dieta cara. Vai depender do tipo de carne que você vai comprar. Se você for comer filé mignon, realmente vai dar caro. Só que assim, o filé mignon nem é uma carne boa para quem é carnívora. A carne boa para carnívora, para quem, por exemplo, está no Brasil, é a carne de segunda, porque é a carne mais gorda. Então, você vai optar por carne mais barata, não, ela, mais gorda. Além de ser mais gorda, ela tem fibras de colágeno que vão suportar outras necessidades do seu corpo. Exatamente. É uma carne realmente mais firme. Você precisa cozinhar ela. O método de preparação é um pouquinho diferente, né? Então, mas é importante você falar isso, porque não é só um filé mignon picanha que é uma carne. Sim. Né? Eu faço compra no supermercado aqui em casa e quando eu chego, eu exploro todas as opções de proteína animal. A carne de porco, o peixe, né? Eu acompanho isso, eu sei semanalmente o que acontece. E eu sei também quando anuncia uma promoção e fala, tem essa carne, não sei o que tal, eu vou lá, vejo, realmente vale a pena, né? No meu caso especificamente, só uma dica, como eu compro muito em, aqui eles chamam de wholesale, de atacadistas, né? Então eu compro peças de carne grandes e tal, mas eu tenho um aparelho que faz o vácuo, então eu trago a carne, separo para o consumo daquele dia, boto no vácuo, congelo ela, então quando chega o dia eu só tiro de manhã, quando chegar na hora do almoço, está ali pronto para preparar. A gente faz a mesma coisa na então, casa. E às vezes, né, o preço sai bem mais em conta, né? Sim, então assim, em questão de valor, mudou muito pouco, mas assim, a nossa carne agora é uma carne mais gorda, e é claro, a gente compra picanha lá em casa? Compra picanha lá em casa. Mas não não como picanha todos os dias, porque não dá uma que você precisa variar. Como eu só como carne, eu preciso variar também, porque cada pedaço, cada corte vai ter algo específico naquele corte. Isso é uma coisa importante. Você mesmo já está dizendo das variações, porque a dieta carnívora não é só comer só carne, né? Então, você compra o seu frango, você compra o seu peixe. E porco. Né? Porco. Cara, você quer uma coisa mais que me sacia mais e é extremamente saudável, a sardinha. Você compra uma latinha de sardinha com azeite, primeiro que você tem um azeite que vai te fornecer uma gordura, apesar de ser um azeite, ele é vegetal, né? Vem do vegetal. Mas a sardinha é uma das maiores fontes de ômega 3, né? Outra coisa com relação à sardinha, por ele ser um peixe pequeno, a contaminação por mercúrio é mínima. Então, inclusive, aqueles que estiveram ouvindo a gente, existem várias dietas à base de sardinha na internet, no YouTube, que permite com que você mude totalmente o seu combustível no corpo só comendo a sardinha. Então, tem muitas opções, certo? Tem, você tem a carne moída. A galera não dá nada para carne moída, mas é uma ótima fonte de gordura, uma ótima fonte animal. Tá apertado? Vai comer carne moída. Então, assim, você tem muitas opções. Não é só ficar na carne achando que carne, esse corte é caro. Não, você tem outros tipos de corte. E quando você começa na dieta carnívora, você passa a exercitar músculos do seu rosto, da tua mandíbula, que você não estava acostumado antes da dieta. Então, assim, a carne de segunda, que é um pouquinho mais dura, ela fica muito legal no bife. Porque assim, você os seus músculos do rosto já não doem mais. Porque às vezes a gente, de tanto mastigar, vai doendo, né? Algumas partes. Não, sabe? Você come assim. Pra mim, eu adoro. Aqui a gente chama de chuck roll, que normalmente o chuck roll, ele é pra tipo assar. Um chão de dentro, um chão de fora, acho que isso aí, é uma carne bem dura, mas que assim, o gosto dela é um gosto bem terroso. Na realidade, o que dá o sabor na carne
são as gorduras e as fibras que elas têm. Exato. Né? Ela tem um gosto bem terroso. Então, para mim, ela é uma carne mais dura. Mas eu corto fininha de bife e para mim, ela é uma delícia para mim. Eu faço o seguinte, eu cozinho, eu compro essas carnes assim, que eles chamam de stew meat, para fazer o stew, o ensopado. Eu cozinho na panela de pressão, separo a carne e sirvo no prato normalmente, ela já cozidinha, chega até a desfiar, e eu pego o próprio caldo e faço uma sopa, às vezes. Ai, que delícia. Então, é como você diz, a própria carne, essa carne de segunda, além dela te dar essa coisa de você ter o seu processo de mastigar aquela coisa, ainda te dá um caldo que também nutriente. É um caldo carnívoro, que você pode usar ele para fazer base de outras receitas carnívoras também. Né? Então, as variações são muito grandes. O que eu penso é que a gente precisa exercitar também a nossa imaginação. E aquilo que eu estava comentando com você. Nós viemos de um país, como já dizia as velhas cartas lá do Pero Vaz de Caminha, que se plantando tudo da fartura no Brasil era muito grande. Então não precisou de passar por restrições. Praticamente você tinha tudo aquilo ali próximo de você. E chega aqui nos Estados Unidos, em que, por exemplo, a própria água é uma coisa complicada, né? Nós não temos uma água boa para tomar em qualquer lugar do país. E a gente tem que se adaptar e aprender esse tipo de coisa. E outra coisa que eu achei importante do seu comentário é que o grão, o vegetal, não vamos falar do grão, o arroz, os grãos de forma geral, eles precisam ser processados. E aí se cria todo esse conceito de comida processada faz mal. Aí agora tem uma outra categoria, a ultraprocessada. Porque na realidade eles não sabem explicar o que é o processamento. Né? Se você pegar um pedaço de carne, cortar e jogar um salzinho ali e comer, ela está ali pronta. É isso. Agora, você não pode pegar o arroz e não vai funcionar. Não pode pegar o feijão, não estou desqualificando nenhum alimento, cada um deles tem as suas qualidades, né? Mas o tempo que você passa na cozinha preparando alguma coisa, muda totalmente o seu dia, seu estilo de vida, né? Eu sou da filosofia de fazer comida com uma panela só. E eu faço para mim, né? O que eu como é diferente do que minha esposa come, do que as visitas, né? O Guilherme come. Então, eu tento atender a todos eles, mas dentro do meu tempo, dentro daquele espaço. Não, chegar em casa, gente, cansada do trabalho, ter que fazer comida, e pega uma panela e faz arroz, pega outra e faz feijão, sabe? E você vai fazendo. Não, aquela picação de cebolinha. Nossa, aquilo ali. Gente, agora eu coloco só lá na chapa, assim, o bife é mal passado porque eu preciso aproveitar todos os nutrientes do bife, então para mim, quanto menos passado, para mim melhor. O bife tá lá, pronto, eu já como, acabou, sabe? E se meu marido chega, a mesma coisa, aquele bifinho frito, ai, gente, não tem preço. Eu costumo ver uns vídeos de culinária no YouTube, mas eles passam mais de 50% do vídeo cortando cebolinha, picando um troço. Mas que é isso, eu fazia isso, eu sei. Pamela, mas dentro dessa história sua, você passou um ano com essa bem restritiva sua base de carne, né? E recentemente a gente estava conversando e você falou que estão planejando introduzir os laticínios. Quer dizer, o laticínio você já consumia, que era manteiga, né? Sim. Está pensando em introduzir os laticínios. Mas uma das coisas que eu gostaria de comentar também e te perguntar se você investiu na qualidade desses alimentos. Então, por exemplo, você tem a carne do boi que come grão, você tem a carne do boi que come grama, você tem a galinha que come isso. Quer dizer, tudo isso vai gerar um produto, um produto melhor para a sua saúde. Júlio, muito boa a tua pergunta, porque assim, muito boa. No começo, quando nós começamos lá a dieta, a gente comprava qualquer carne.
e uma manteiga bem específica. A manteiga eu sabia que eu precisava comprar da manteiga da vaca que come grama. E aí essa eu priorizava. O resto da carne não, eu chegava no mercado e comprava as carnes. Mas depois de um tempo, porque assim, a princípio a gente ia fazer dieta por 6 meses só até meu marido zerar o corpo dele, eu também, depois voltar para o estilo normal. Depois ia voltar ao estilo normal e estragar o corpo de novo para fazer. Exato. E aí, depois dos 6 meses, nós falamos, bem, vamos continuar a dieta? Não vamos? Vamos continuar? Então, peraí, se vamos continuar, a gente só come isso. Então, assim, eu não gasto mais, a gente não vai para restaurante como a gente ia. Então, assim, o dinheiro que eu gastava, então, assim, nós tínhamos o dinheiro do supermercado do mês e mais o dinheiro numa outra linha da planilha, restaurante. Né? Então, assim, nós cortamos o restaurante, porque não faz mais sentido eu ir para o restaurante, porque eu não vou comer o que está lá no restaurante. Então, assim, nós tiramos o restaurante. Você falou também que você não sabe o que eles fazem lá na cozinha. Exato. Assim, alguém vai fazer aniversário, Pamela, vai ser no restaurante tal. Ah, então vamos, porque é um evento especial do amigo, vamos para o restaurante. Mas eu cortei isso. Então, assim, a gente não tem mais isso. Então, assim, o dinheiro do restaurante é o que nós fizemos. O que vamos fazer com o dinheiro do restaurante? Vamos investir naquilo que a gente come. Então, assim, a carne lá em casa hoje é a carne da vaca que come grama. Então, assim, mudou a qualidade daquilo que entra na minha casa, porque essa é a minha fonte de energia. Essa é a minha fonte de vida. O peixe eu vou escolher o peixe, o selvagem, que eu estava pensando aqui traduzindo wild. É o selvagem. O peixe selvagem, então eu não vou comprar qualquer peixe, eu não vou comprar qualquer frango, vai ser o frango que eu sei que não tem hormônio. Então, assim, o ovo é aquele ovo um pouquinho melhor, não é qualquer ovo. Então, assim, hoje, depois de 6 meses atrás, foi que eu comecei a aplicar isso na minha vida. Mas, assim, para quem está começando, começa, faz a carne com o que dá e tá tudo certo. É importante a gente ter esse conceito, né, dos nutrientes que a gente coloca no nosso corpo. E entender isso, né? Eu estudei bastante sobre isso. Por que a carne do boi que come grão é diferente da carne do boi que come grama? É porque o grão ele vai gerar mais gordura por causa da glicose e é uma gordura inflamatória. A gente pode perceber que o boi gordo ele é um boi inflamado, né? E isso afeta também a produção do leite, né? Eu vejo que tem muitos nutricionistas ou influenciadores digital que é totalmente contra o leite e fala assim, o leite, somente o ser humano só tem as enzimas que quebram o leite até os 2 anos de idade, então o leite não foi feito para o adulto tomar. Cara, o leite de vaca hoje é a base da alimentação do meu neto. Por quê? A gente procura um leite com proteína 2, orgânico, sem hormônio, né? Então, não é simplesmente chegar no supermercado... Pegar aquele leite de caixinha. Qual que é o mais barato aqui? Tudo para mim é igual, é branco, né? Tá no galão, eu pegar o mais barato. Não é só isso. E eu volto a falar, o nosso consumo diminui tanto que a gente precisa, talvez, colocar esse fator na hora de escolher os nossos alimentos. Exatamente. E quando você vai num restaurante, por exemplo, por melhor que a comida seja gostosa ou saborosa, sabe-se lá o que é que eles colocam, né? Porque tem toda essa coisa da indústria querer que você coma mais, consuma mais. Não vai te fazer mal se você comer uma vez. Igual, por exemplo, se bem que você comeu o aipim aí e já ficou com dor de cabeça. Então, mas dá para poder, né? Não precisa disso. Existe algum lado seu que gosta, que aprendeu a gostar de cuidar da sua saúde e da saúde do seu marido através da alimentação? Sim, quando nós começamos a carnívora, porque eu falei, nós começamos com a carnívora. Mas eu estou falando aquele ato de você ir para a cozinha,
preparar, é saber o que você está dando ali para o seu marido, é isso, para as pessoas que você ama. Isso começou na carnívora. Começamos a carnívora e depois, aos pouquinhos, você vai percebendo a mudança no teu corpo. Por exemplo, a forma como você acorda de manhã, eu já não acordo mais cansada, você acorda já com disposição, o teu humor, ele não varia tanto durante o dia, você consegue manter uma estabilidade no humor. Então, você vai percebendo as diferenças no seu corpo, aí você fala, peraí, isso tá dando tão bom para mim, os resultados estão sendo tão bem aproveitados por mim que eu preciso manter isso. E aí foi quando eu comecei a mudar, sabe? Peraí, o meu hidratante não pode ser qualquer hidratante, porque o meu corpo não precisa mais. Ou eu compro um de talo, de gordura, ou eu faço. Aí eu falei, peraí, vamos fazer. Né? Banha, isso, banha. Vamos fazer, vamos experimentar como é que é fazer. Sabe, já tinha banho em casa, vamos fazer como é que é, vamos trocar a parte de, sabe, então assim, são os cuidados que você tem aí, você prepara aquele bife com mais cuidado, você fala, gente, eu tô nutrindo meu corpo, eu tô doando todo o amor que eu falo para os meus clientes. Tenham amor por você, tenham amor por seu corpo. Eu tô dando aquele amor na hora que eu tô preparando o meu alimento. E eu tô ali preparando o meu alimento e abençoando o alimento que vai nutrir o meu corpo. Então, assim, quando eu entrei na dieta carnívora, eu não tinha esse tipo de pensamento que eu tô falando com você aqui agora. Para mim, qualquer creme era qualquer creme, qualquer pasta de dente era qualquer pasta de dente, qualquer sabonete era qualquer sabonete. A única coisa que eu não consegui mudar ainda foi os produtos do meu cabelo. Isso eu não consegui largar ainda. Meu marido já está mais natural, eu ainda não consegui. Mas fora Como assim isso, mais natural? O shampoo dele é mais natural, é mais limpo, né? O meu não, o meu ainda gosta de algumas marcas, então não consegui abandonar isso ainda não. Mas fora isso, eu tô pensando no todo, sabe? No cuidado do meio dele, desde o sabonete que eu compro, da carne que eu compro, do hidratante que eu faço, tudo isso muda, é o teu estilo de vida que muda, porque você entende, peraí, o meu corpo merece isso. Se eu entendo que aqui, no planeta Terra, o meu corpo é o meu veículo que vai me deixar experimentar todas as coisas que eu experimento. Se o meu corpo não está bem, como é que eu vou experimentar? Se eu quero chegar aos 90 anos de idade aproveitando tudo, viajando o mundo inteiro, eu preciso estar bem. Se eu não me cuidar aos 40, aos 90 anos de idade, eu não vou nem conseguir sentar. Eu não quero isso para mim. Então, eu preciso alimentar o meu corpo bem desde agora. Agora, é importante também fazer uma referência sobre as localizações geográficas, né? A disponibilidade de alimentos, melhores alimentos e diferentes alimentos vão variar de acordo com o lugar que você estiver no mundo inteiro. Por exemplo, se você vai passar férias no Japão, você conseguir carne de boi no Japão é muito difícil. Mas você tem peixe. Mas nada te impede de você consumir o peixe ou consumir a carne de porco. Sim. Né? Se você vai para o Oriente Médio, em que você tem cabras, cabritos, com mais fartura, você pode, né, fazer essas opções. Então, tendo o conceito básico, essas variações de lugares, em qualquer lugar que você for viajar, você vai encontrar. Outro fator que eu acho importante também é o fator da temperatura. Nós vivemos numa região da Terra, aqui nos Estados Unidos, em que nós temos as 4 estações do ano. E nós sabemos que no inverno, por exemplo, você precisa de mais calorias para manter a temperatura do corpo. Então, você pode aceitar essa variação com um consumo maior de gordura, um consumo menor de proteína, e assim você vai fazendo as suas adaptações. Você repetiu várias vezes sobre a questão da gordura. Tem que ter medo da gordura? Não tem que ter medo da gordura. Porque todo mundo... Olha, porque eu conheço gente aqui na minha casa que eles fazem uma cirurgia, ele pega ali o bisturi, não sei, é como se tivesse sei lá, uma proibição. Não, isso não pode comer. Mas, Júlio, é muito comum essa coisa de acreditar que a gordura
é o causador de todos os males da vida. Júlio, se você tem uma dieta ruim, uma dieta normal, a gordura realmente vai ser ruim. Se você mistura o carboidrato mais a gordura, vai entupir as veias. Por quê? Porque o carboidrato vai virar açúcar no teu corpo e a veia, ó, a gordura vai vir e vai aumentar seu colesterol, porque o colesterol é o mal de todo mal, né? Todo mundo fala. Isso é questionável, mas eu não vou entrar nessa discussão. Exato. O não. colesterol é ruim, então todo mundo tira a gordura da carne. Porque a gordura é uma parte fundamental da dieta carnívora, não, certo? A base da dieta carnívora não é nem a proteína, é a gordura. Não, e é constatado cientificamente, porque a proteína, ela é a maior molécula que tem no universo. Então, a proteína, ela tem dois extremos, é como se fosse um ímã. Então, o extremo dele é o que a gente chama de hidrofílico. Ela se conecta com a água, com todas as substâncias aquosas. Mas o outro lado da proteína é o hidrofóbico, em que ela se conecta com a gordura. Então, quando você consumir a proteína, ela precisa de ter um componente de gordura junto com ela para que o fígado consiga processar aquela proteína. Mas, desculpa te interromper, só para colocar esse lado científico, mas a gordura não... Qual gordura? Pode ser gordura animal, porque também tem outra coisa. Tem a gordura saturada, tem a gordura insaturada, tem a gordura disso, gordura daquilo. A importância da gordura na dieta cetogênica. A gordura animal é a melhor gordura. Lá em casa a gente não utiliza nenhum tipo de óleo, nenhum tipo de azeite, nada. Você usa para fritar. Você toda hora falou da banha aí. Tudo. Então, assim, é gordura para poder fritar peixe, fritar ovo, fritar tudo. Qual que você prefere mais? Manteiga, ou eu vou lá no mercado e compro a banha mesmo, sabe? Pego a banha, ou então, por exemplo, lá em casa, dependendo da carne que eu vou comprar, quando a carne ela vem muito gorda, eu tiro, meu marido tira aquela parte da gordura, porque é para eu poder fazer os meus hidratantes. Então, já deixo separadinho, derreto lá. Depois você vai ter que dar essa receita do hidratante abaixo da gordura. Vou trazer para vocês, é maravilhoso. Não traz para mim não, entrega no seu programa. Tá, vai né? trazer. Nós vamos comentar sobre o programa da Pâmela. Nós vamos falar sobre isso também. E aí eu pego aquela gordura, ou manteiga, ou a gordura mesmo, e frito. É isso. Lá em casa só entra gordura animal. Nenhum tipo de outra gordura não existe na minha casa. É interessante porque aquela manteiga clarificada, que a gente chama de ghee. Não gosto. Eu uso ela para fazer as frituras. São as que têm o maior ponto de... Como é que chama? De fumaça, né? Então, é onde você consegue altas temperaturas para poder fazer suas frituras. Então, se você vai fazer um cozimento e precisa de altas temperaturas, é a melhor que tem. A ghee eu não gosto por conta do sabor dela. Não me agrada o sabor dela. Eu prefiro a manteiga mesmo normal. A manteiga em si, ela ainda tem alguma lactose, ela ainda tem um açúcar. Por isso que a ghee, ela é quase que 99% só gordura. Mas eu concordo com você. Se for para comer ela pura ali, aquele cheiro é muito forte. Mas eu conheço pessoas que gostam dela, né? Tem o nosso amigo também do Rio de Janeiro, que mora ali a gente mora em Fogueville, né? Isso mesmo, né? E ele adora passar a manteiga ghee no pão dele para comer e tal. Então, mas... É quase aquela sensação daquela manteiga aviação que tem no Brasil. Sim, aquela manteiga gostosa. Então você usa a gordura para fazer, usa a gordura para passar na pele. Tudo. Né? Lá em casa a gordura vai em todos os lugares. Ela vai na pele, ela ainda não vai na pasta de dente porque eu tô aprendendo a fazer. Mas eu já vi. Não, já tem? Vi, já. Tem pasta de dente de gordura? Sim, eu já vi, vou tentar fazer. Vou lá para a alquimia minha da cozinha, colocar meus aparatos e vamos lá. Vixe. Sim, não. Lá em casa, olha, eu só não fiz sabonete ainda, eu compro sabonete à base de gordura. Eu só não fiz o sabonete porque eu não consegui encontrar o ingrediente que faltava, que é o sal da cáustica, aqui. Não consegui encontrar, já procurei em todos os lugares, porque a hora que eu encontrar, eu também vou fazer meu sabonete. Olha, quem estiver assistindo aqui nos Estados Unidos e quiser mandar uma mensagem para a Pâmela, onde achar a soda cáustica, né?
Por favor, manda para ela. Então, eu vou vendo as receitas e vou misturando. Eu queria agradecer muito a presença da Pamela Simeão, que ela tem o canal dela, que é a Jornada da Alma. Pamela _Simeão. _Simeão. E a Jornada da Alma agora tem uma jornada que inclui uma dieta carnívora também e que faz cosméticos. Pois é, mas olha, eu vou te falar, se alguém for lá no meu canal, não vai ter nada de carnívora. Não sei por quê, Júlio. Então não você sei. vai ter que fazer um outro canal. Vou ter. Na verdade, eu vou introduzir lá algumas coisas sobre carne. De vez de fazer a Jornada da Alma, fazer a Jornada do Espírito. Pamela, eu quero agradecer muito, novamente, você é uma das pessoas fundadoras disso aqui. Se algum dia nossa rádio ainda chegar lá nos top 10 do mundo, lá do Billboard, lá, você pode falar, eu comecei aquilo ali, né, e tal, estava fazendo parte. E eu fico muito feliz de estar aqui conversando com você novamente, trazendo novas perspectivas, estilo de vida. E eu queria que você falasse um pouquinho mais do seu canal, como é que as pessoas encontram a Pamela Simeão. Por favor, mande mensagem para ela com alguma curiosidade. Se vocês tiverem curiosidades também de adotar essa dieta carnívora, mesmo que seja uma intervenção, porque começou como uma intervenção, certo, Pamela? Sim, certo. E você tinha um prazo para terminar. Exatamente. E agora você vai... Não, agora virou estilo de vida. Mas nós falamos de aspectos geográficos, falamos de aspectos climáticos, mas também temos de falar do aspecto etário. Pode ser que para determinadas pessoas, né, você que está acompanhando e administrando o seu corpo, você pode notar, opa, eu preciso dar uma mexidinha aqui. Né? Então, por favor, suas considerações finais para nesse nosso bate-papo da Caju Plus Saúde. Júlio, não temos nenhuma caixinha que uma coisa é e vai morrer eternamente como é, não. O nosso corpo é variável, a nossa vida é variável e um dia estamos aqui, outro dia não estamos mais. Então, aí se adaptando conforme você está bem, conforme o seu corpo está falando. A hora que não estiver bem, introduz alguma coisa e está tudo bem. Cada um tem seu estilo de vida. Mas obrigado por ter me convidado aqui. É sempre um prazer estar aqui nessa casa que foi minha durante algum tempo. Na verdade, continuo me sentindo em casa aqui. Acho que vou sempre me sentir em casa. Mas eu sou Pamela Simeão, sou terapeuta sistêmica multidimensional. O meu canal é Pamela _Simeão. Podem colocar lá, vai lá no Instagram, vai lá no YouTube. No YouTube você não vai encontrar vídeos sobre carnívora. Também no meu Instagram não vai encontrar. Na semana passada que eu postei alguma coisa, que alguém me perguntou, o que você come? Eu filmei e falei, gente, é isso aqui que uma carnívora come. Mas sobre carnívora vocês não vão ver muito lá, porque é um estilo de vida meu pessoal. Apesar de eu falar um pouquinho sobre a minha vida pessoal, eu também não me exponho tanto. É a primeira vez que eu venho no canal falar sobre carnívora e meu estilo de vida, porque eu não falo sobre isso. Mas precisa de ajuda terapêutica, corpo, mente, espírito, eu tô aí, é só me mandar mensagem, que é sempre o maior prazer em falar com vocês. Quando vocês mandam mensagem lá no Instagram, sou eu que respondo, meu YouTube também sou eu que respondo, porque é esse canal, é esse contato que eu gosto, olho no olho, falar com você para tentar entender a tua história e ver se eu consigo te ajudar. Um beijo e foi um prazer enorme estar aqui, Júlio, muito obrigada. Não, obrigado a vocês aqui. Tá? Tchau. Aviso legal: este conteúdo apresenta um relato de experiência pessoal e tem fins meramente informativos. Ele não substitui a consulta médica ou nutricional profissional. Consulte sempre seu médico antes de realizar qualquer mudança em sua dieta ou tratamento.